Eu lembro exatamente do som dos meus saltos naquele corredor. Ecoavam de um jeito que eu nunca tinha reparado antes. Talvez porque, naquele dia, eu estivesse prestando atenção em tudo, no silêncio, nas portas fechadas, nos olhares evitados. Foi o dia em que me despediram. Meu nome é Valentina e vou te contar essa minha história. Sim, fui demitida da empresa que meu pai fundou. Uma sala, 2 pessoas, uma decisão já tomada. Eduardo nem teve coragem de olhar nos meus olhos direito. Percebi que ele estava contente em fazer aquilo. Olha, Valentina, estamos reestruturando as equipes, precisamos inovar, precisamos de pessoas novas que façam mais, ele disse para mim, você não se encaixa mais na equipe. Engoli em seco, mas quis chorar. Eu trabalhei naquela empresa minha vida toda, amava o que eu fazia, mas estava exausta de trabalhar com a gestão de Eduardo. Ele era um chefe péssimo, tratava mal os funcionários. Meu pai não gostaria de deixá-lo neste cargo se ainda fosse vivo. Isso para mim foi uma derrota. Aquela empresa era mais do que um trabalho, era parte da minha identidade. Eu cresci ouvindo meu pai sonhar com ela, vi as primeiras reuniões acontecerem na nossa sala de jantar. Lembro dele vibrando com o primeiro contrato, das noites viradas, das palavras que ele me dizia, um dia, isso tudo vai ser seu, Valentina. Mas só se você entender que o valor de uma empresa está nas pessoas. Eu acreditei nisso com todo o meu coração. E talvez tenha sido justamente isso que me tirou de lá. Porque, no fim, o jogo de poder grita mais alto quando quem manda esquece de ouvir. Fui embora com o barulho dos elevadores atrás de mim e uma certeza cravada no peito. Eu não tinha fracassado, eles é que tinham esquecido quem realmente fazia aquela empresa acontecer. O mês seguinte foi estranho. Uma mistura de luto com libertação. Dormi mais do que devia, comi menos do que precisava, fiquei dias encarando o teto, me perguntando se meu pai teria vergonha de mim. Comecei a conversar com pessoas da empresa, discretamente, queria saber como as coisas estavam por lá. Eu havia saído, mas não queria que todo o esforço do meu pai fosse jogado no lixo. Algumas pessoas que eu conversava ainda estavam lá, outras tinham saído há alguns anos. Descobri coisas que me deixaram enjoada. Histórias de assédio abafadas, promoções negadas por favoritismo, talentos ignorados. Tudo isso em nome de uma cultura tóxica, mascarada de alta performance. E então, algo começou a nascer dentro de mim. Não era raiva, era clareza, a clareza de que, se um dia eu tivesse a chance de voltar, eu não voltaria como coadjuvante. Voltaria como protagonista. E essa chance apareceu antes do que eu esperava. 3 meses depois, recebi uma ligação inesperada de um dos sócios mais antigos, um daqueles que ainda respeitava o legado do meu pai, queria me encontrar. Ele falou com a voz baixa, mas firme: Valentina, a situação está saindo do controle, Eduardo está destruindo tudo. Os números caíram, a moral também e precisamos de você para assumir o lugar dele. Respirei fundo. Era cedo, eu ainda estava me recompondo, mas naquele instante, entendi que não era sobre mim, era sobre algo maior, era sobre colocar nos trilhos os anos de dedicação que meu pai teve, e eu estava disposta a dar o meu melhor para reerguer a empresa. Aceitei o convite para uma reunião com os acionistas, cheguei com um discurso honesto, sem prometer mágica, sem buscar aplausos. Falei sobre valores, escuta, sobre liderança verdadeira. E, pela primeira vez em muito tempo, vi olhos brilharem. Vi acenos de cabeça. Vi portas se abrirem. Dias depois, Eduardo foi afastado. A decisão foi quase unânime e eu pude estar presente neste dia. Na sala, ele me olhou como se quisesse gritar comigo: vão me trocar por ela. Vocês estão malucos, ele disse, ela não é capaz de liderar, nunca foi. Eu fiquei em silêncio, porque sabia que ações valiam mais que palavras. O meu esforço seria o suficiente para provar que ele estava errado. E eu fui convidada a assumir. Aceitei, pois queria resolver os problemas que descobri tarde demais. Passei um final de semana inteiro sozinha, revendo relatórios, relembrando conversas, relendo os antigos cadernos do meu pai, cheios de anotações feitas à mão,
cada palavra me lembrava do motivo pelo qual tudo começou: pessoas. Sempre foi sobre pessoas. Antes de assumir oficialmente como CEO, eu sabia que precisava fazer uma coisa importante, uma coisa que ninguém esperava. Chamei uma reunião geral, todos os funcionários, no mesmo salão em que Eduardo costumava exibir gráficos inflados e distribuir tapinhas nas costas dos mesmos rostos de sempre. Dessa vez, o ambiente era outro. As pessoas entraram devagar, cochichando entre si. O clima era de curiosidade misturada com cautela. Ninguém sabia ao certo o que esperar de mim. Mas eu sabia exatamente o que queria dizer. Fiquei ali, sozinha, sem slides, sem microfone, só com a minha voz e o meu coração. Alguns de vocês me conhecem como sei. Outros só ouviram falar de mim, mas hoje eu não estou aqui para me apresentar, estou aqui para dizer que não voltei para tomar poder. Voltei para restaurar confiança. A sala silenciou, pela primeira vez em anos, alguém estava ouvindo de verdade. Aquele momento foi um divisor de águas. Eu estava diante de um time que tinha sido maltratado, desacreditado, silenciado. Gente com talento real, sufocada por processos engessados e uma liderança que confundia rigidez com competência. Continuei. Eu sei que muitos aqui estão cansados. Talvez vocês tenham perdido a fé, talvez tenham pensado em ir embora e, para ser sincera, eu entendo. Eu mesma já pensei, mas eu quero convidar vocês a ficarem, porque o que a gente vai construir agora não é só uma nova gestão, é uma nova cultura. Foi ali que eu vi os primeiros sorrisos tímidos. Não eram de empolgação, mas de alívio, de pessoas que sentem que, pela primeira vez, estão sendo levados a sério. E então eu fui para a guerra mais difícil, a contra os velhos hábitos. Nas primeiras semanas, minha agenda era só uma: ouvir. Sentei com cada equipe, cada gerente, cada analista, cada estagiário, perguntei o que doía, o que funcionava, o que eles sonhavam em ver diferente. Gente que nunca tinha sido ouvida antes, de repente, podia falar. E falava com força. Reformulamos os ciclos de feedback, derrubamos métricas que não faziam sentido, criamos canais internos de denúncia com segurança real e, acima de tudo, deixamos claro: respeito não é bônus, é base, diversidade não é marketing, é prioridade. Claro que nem todos ficaram. Alguns se sentiram ameaçados, outros se recusaram a abrir mão de antigos privilégios, mas, sinceramente, eu preferia um time menor e engajado do que um castelo cheio de máscaras. Com o tempo, algo começou a florescer. As reuniões ficaram mais vivas, os conflitos passaram a ser resolvidos com maturidade. As ideias começaram a vir de todos os lados. E a empresa, essa entidade fria que parecia um gigante de aço, voltou a ter rosto, voz e alma. O tempo estava passando e eu estava vendo as mudanças acontecerem. Para mim, isso já era uma vitória. Um dia, enquanto revisava algumas planilhas com a equipe de produto, recebi um e-mail da Laura, uma analista júnior do setor de atendimento ao cliente. Ela dizia: Val, ontem eu fui dormir sorrindo, fazia anos que eu não fazia isso depois do trabalho, obrigada por nos deixar respirar de novo. Eu chorei. Simples assim. No meio de uma tarde qualquer, entre números e relatórios, me permiti sentir essa emoção, porque não era só sobre estratégia, era sobre cura e cura dá trabalho, mas também dá sentido. Começamos a colher os primeiros frutos. Clientes que tinham se afastado voltaram, parceiros antigos retomaram a confiança, e os números começaram a responder. Crescimento sustentável, sem truques, a base era sólida porque vinha das pessoas certas. Mas é claro, nem tudo eram flores. A mudança gerou ruído, houve quem tentasse sabotar, espalhar boatos, manipular conselhos. Funcionários antigos que ainda tinham os mesmos hábitos que a gestão de Eduardo cultivava, tive que enfrentar egos feridos, portas batidas, reuniões tensas. Mas quanto mais tentavam me desacreditar, mais eu lembrava das palavras do meu pai. Você não precisa gritar para ser forte. Só precisa ser firme e justa. E assim, com firmeza e justiça, fui ganhando espaço. Não pela força do sobrenome,
mas pelo trabalho diário, pela confiança que eu trabalhava para que os funcionários tivessem em mim, pela consistência, pela escuta ativa e pela coragem de reconhecer quando eu também errava, porque errar, eu errei bastante. Uma noite, depois de mais uma rodada intensa de decisões difíceis, saí da empresa já perto da meia-noite. Entrei no meu carro, liguei o rádio num volume baixo, e chorei. Chorei por tudo que veio antes, por tudo que estava vindo agora, não era tristeza, era exaustão. E gratidão. Era como se eu estivesse finalmente ocupando o lugar que sempre foi meu, mas que eu mesma precisei reconstruir, com as mãos, com o peito aberto, e com a coragem que, por um tempo, eu pensei que tivesse perdido. Mas eu sabia que o trabalho duro traria bons frutos, e já estava trazendo. O trabalho estava fazendo valer a pena. Nos dias seguintes promovi a Paula, uma das mais brilhantes profissionais de atendimento, para um cargo de liderança que ela já exercia na prática, enquanto seu antigo chefe levava os méritos. Recontratamos o Márcio, um engenheiro de produto genial, que tinha saído por frustração após ser ignorado repetidamente em promoções. Reestruturamos o setor de RH de cima a baixo, li cada denúncia esquecida nas gavetas da antiga gestão, vários gerentes foram desligados discretamente, pessoas que cultivavam microambientes de medo, de silenciamento, de manipulação. E então, com o coração cheio, lancei algo que era um sonho antigo do meu pai, um programa interno de valorização. Um sistema transparente, colaborativo, onde boas ideias são reconhecidas, não importa de onde venham. Chega de favoritismo, chega de tapinhas nas costas só para quem se veste igual ao chefe. Criamos um espaço onde o talento brilha, onde mulheres, pessoas pretas, LGBTQIA+, neurodivergentes e todos que antes eram ajuste de diversidade agora são parte essencial da liderança. As mudanças foram sentidas de forma quase física. Um dia, tarde da noite, fui caminhar pelos corredores, o ambiente era diferente e mais leve, mais vivo. Ouvi risadas na sala de descanso, não aquelas forçadas de quem precisa agradar, mas genuínas. Vi mesas decoradas com plantas, fotos de família, brinquedos de criança, coisas que tinham sumido aos poucos, à medida que a empresa se tornava um ambiente hostil. E ali, num corredor próximo à engenharia, alguém havia escrito num quadro branco. Ela voltou, 2 palavras sublinhadas 2 vezes. Fiquei ali parada, lendo e relendo. Não dela tomou o cargo, não dela venceu, apenas dela voltou, como se o retorno de uma mentalidade fosse mais importante que qualquer cargo. Na semana seguinte, fui para o antigo escritório do CEO, não porque eu precisasse do espaço para provar algo, mas porque o momento pedia. A placa agora dizia Valentina Ruiz, diretora executiva. Letras simples e limpas. Trouxe pouca coisa da minha antiga sala, um porta-retrato. Eu e meu pai, sorrindo no dia da inauguração da empresa. Coloquei a foto no canto da mesa e me sentei, não com a sensação de conquista, mas com o peso doce da responsabilidade. Fazia exatamente 1 ano desde que fui demitida. 1 ano desde que Eduardo me disse que eu não era o que a empresa precisava, pois agora, eu não só estava de volta, como eu era o que ela precisava ser. Foi nesse clima que realizamos o primeiro grande fórum de escuta da empresa. Sem palco, sem microfones. Cadeiras em círculo, café, suco e pão de queijo. A proposta era simples: todo mundo fala, ninguém é interrompido, e ninguém precisa ter resposta na hora. Tivemos momentos de choro, confissões emocionadas e silêncios cheios de história. Um dos mais marcantes foi o depoimento da Rebeca, do financeiro. Ela contou sobre como se sentiu invisível por anos, sobre o dia em que tentou compartilhar uma ideia que podia ter economizado milhões à empresa, mas foi silenciada com não é sua função pensar nisso. Naquele momento, um dos novos gerentes, promovido recentemente por mérito, não por amizade, levantou-se e disse: Rebeca, quero conversar com você. Acho que sua ideia ainda pode ter futuro. E ali, sem grande cerimônia, vimos como a cultura se transforma, não com slogans vazios, mas com atitudes simples e corajosas. Algumas semanas depois, sentei-me para revisar o relatório trimestral. Era o melhor desempenho que tínhamos visto nos últimos 5 anos. Mas não era só isso. A satisfação do cliente tinha crescido 23%,
a retenção de talento subira 41%, a receita batia recordes, sim, mas o mais bonito era o como conseguimos tudo isso, de forma ética, colaborativa e transparente. As reuniões deixaram de ser guerras veladas, os cafés se tornaram espaços de troca real, as pessoas riam, se escutavam, não havia mais medo de opinar, de errar, de ser quem se é. A diversidade na liderança tinha dobrado. Finalmente não estávamos só contratando gente boa, estávamos dando espaço para elas florescerem. Certo dia, enquanto eu estava lendo um relatório, escuto uma batida leve na porta que me tirou dos pensamentos. Pode entrar, disse, fechando o relatório. Era Maia, agora diretora de experiência do cliente. Ela, que por anos se manteve invisível em um cargo intermediário, agora conduzia reuniões com propriedade e firmeza. Seu rosto iluminado por trás dos óculos denunciava um entusiasmo contagiante. Estão esperando na sala de conferências, disse ela. Levantei-me devagar, alisando o blazer, e respondi com um sorriso: vamos lá. A sala de reuniões era outra, não pela decoração, mas pela presença. Pela primeira vez na história da empresa, metade do conselho era composto por mulheres, vários membros tinham menos de 40 anos. Eles traziam perguntas mais difíceis, sim. Mas também ideias frescas, decisões mais humanas. No centro da mesa, Dr. Samuel, um dos novos consultores estratégicos. Inteligente e ponderado, e, acima de tudo, alguém em quem meu pai confiaria. Não porque pensava igual, mas porque respeitava as pessoas. Antes que a reunião começasse, Dr. Samuel olhou para mim e disse: Valentina tem algumas palavras. Eu não havia planejado discursar, mas quando todos os olhos se voltaram para mim, não senti julgamento, senti respeito. E percebi, eu tinha algo importante a dizer. Respirei fundo e comecei. Esse é o momento para o qual meu pai me preparou. As palavras saíram antes mesmo de eu pensar, mas era verdade. Estar ali, naquela mesa, diante de um conselho diverso, moderno, atento, me trouxe uma clareza que nunca senti antes. Quero agradecer a todos vocês por acreditarem na mudança, por tomarem decisões difíceis quando as fáceis teriam sido mais seguras e por me ajudarem a reconstruir uma empresa que, finalmente, coloca as pessoas antes do poder. Fiz uma pausa. Não pelo efeito dramático, mas para deixar as palavras se assentarem no espaço. Alguém, um dia, me disse que eu não tinha o perfil para liderar, que me faltava força, pulso, presença. Mas hoje eu entendo, liderança não é gritar mais alto, não é dominar uma sala com arrogância ou se esconder atrás de um crachá com 3 palavras pomposas. Liderança é visão, é responsabilidade, e é coragem. Coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é inconveniente. Eu sorri. E, dessa vez, não era o sorriso ensaiado da Valentina que precisava provar algo. Era meu. Meu pai construiu essa empresa com esses valores. Ele não era perfeito, mas sempre disse: trate as pessoas com dignidade e elas vão te surpreender. Hoje eu tenho orgulho de dizer que estamos, finalmente, vivendo de acordo com o que ele sonhou. Um silêncio respeitoso tomou a sala e então vieram os aplausos. Não eram ensurdecedores, não eram performáticos, eram sinceros, aquele tipo de aplauso que aquece. Que fica com você. Naquela tarde, não voltei direto para minha sala, fiz questão de dar a volta completa pelo prédio. Fui andar pelos corredores que conhecia de olhos fechados. Não como CEO, mas como alguém que pertence àquele espaço. Passei pela equipe de TI e cumprimentei o time com um valeu pelo esforço no lançamento de ontem. Na sala de design, brinquei com os rascunhos na parede e elogiei uma ideia ousada. No marketing, fiz high five com os estagiários que tinham acabado de emplacar a primeira campanha nacional. O entusiasmo deles era contagiante. Na Copa, alguém tinha feito cupcakes para o último dia de um colega. Peguei sentei no sofá ao lado de 2 analistas e conversamos sobre filmes ruins que amamos mesmo assim. Não era sobre relatórios. Não era sobre performance, era só gente sendo gente. E foi ali, naquele momento simples e despretensioso, que tudo fez sentido para mim.
Não se tratava apenas de vencer uma disputa corporativa ou reverter um quadro negativo, não era sobre títulos, conquistas ou provar algo para o mundo, era sobre criar um lugar onde as pessoas quisessem estar. Onde elas se sentissem vistas, ouvidas, importantes. Na semana seguinte, recebi uma mensagem de voz da minha mãe. Ela não costumava mandar áudios, então fiquei curiosa. Filha, seu pai estaria tão orgulhoso. A empresa voltou a ser o que ele sempre acreditou que podia ser. E você encontrou seu próprio jeito de liderar, sem imitar ninguém, só sendo você. Ouvir aquilo me desarmou. Por um instante, deixei cair uma lágrima no meio da sala vazia. Não de tristeza, mas de realização, de dever cumprido. Sim, eu havia voltado, sim, eu havia assumido o cargo que me foi negado. Mas o mais importante, eu havia transformado aquele lugar em algo melhor do que já tinha sido antes. E aquilo, para mim, era vitória suficiente. Hoje não importava mais se algum dia Eduardo duvidou das minhas capacidades, o que importava é que eu estava fazendo um bom trabalho respeitando o legado do meu pai. Eu não precisava provar para ninguém.